Oi, gente! Meu nome é Camila Busato. Eu estou aqui hoje com um convidado mais que especial, o herói da minha vida, o homem que mais me motivou a fazer todas as coisas das quais eu mais me orgulho hoje, que me ensinou tantos traços de personalidade, desde a música até o próprio videogame. Quero apresentar para vocês o meu pai. Oi, galera, tudo bom? Beleza? Pai, ó, eu acho que seria legal se você falasse um pouquinho assim, dar um resumão de você, assim, da sua história, mais ou menos. A minha história é muito comprida, né? Não dá pra fazer resumo, né? Sou um cara, né? Primeiramente, seu nome? Isso. Meu nome é Germano, né? Eu sou de uma família bem pequena, só tenho um irmão, só tive um irmão. E a gente era uma família muito tradicional dos anos 70, né? Dentro daquele contexto dos anos 70. E por isso eu amo Beatles, amo rock and roll, né? Ele já foi até no show do Metallica. Isso. É, e do Paul Já McCartney, foi, né? né? E do Paul McCartney também. Muito cedo, né? Muito cedo. Eu sempre tive muita saga, né? Pela independência, né? Eu sou um defensor, sempre fui assim. Até meu pai ele sempre falava que era muito fácil distinguir entre eu e meu irmão, né? Que mesmo de longe, quando ele ouvisse alguém bradando, brigando, fazendo discurso, esse cara era eu. Por quê? Porque eu sempre fui o senso de justiça para mim sempre foi muito evidente. E dentro dessa linha, né, buscando a independência, né, tentando sair um pouco da dependência da minha família, eu fui trabalhar cedo, comecei a trabalhar cedo, bem cedo. Quantos anos você tinha? Isso, eu tinha 16 anos, né? Naquela época, eu estou falando de anos 70, tá? E eu fui trabalhar muito cedo, fui trabalhar numa loja de ferragens, antigamente chamava essas lojas que vendem ferramentas, né? Antigamente chamava loja de ferragens. E aí eu fiquei lá, aí lá eu trabalhava e ao mesmo tempo estudava, eu estava fazendo, hoje atualmente é ensino médio, naquela época chamava colegial. E aí apareceu um concurso da Petrobras, eu fiz o concurso, passei no concurso da Petrobras. Eu entrei na Petrobras, eu tinha 19 anos, eu era muito novo. Hoje, né, olhando do meu alto, dos meus 66 anos, eu acho que talvez a Petrobras não devia ter sido o primeiro emprego, né, devia ter sido o último. Mas a vida é assim, né? A vida ela vai te apresentando os desafios e você vai tentando driblá-los, vencê-los, compreendê-los. E aí, antes que alguém me pergunte, eu odiei a Petrobras. Né? A Petrobras foi um lugar muito negativo, né? Apesar de ser um super emprego, mas muito negativo. E eu pedi para sair de lá. Saí de lá com 22 anos. Aí de lá eu fui trabalhar, eu sempre gostei de química, né? Não sei, eu acho que a Camila já deve ter falado para vocês, né? Eu sou apaixonado por química, eu adoro química. Na Petrobras eu tive a oportunidade de associar, né, a teoria à prática, né? E isso foi muito legal, foi fantástico. E aí, dentro ainda, nesse caminho, eu fui para o terminal marítimo, né, lá no Cais de Santos, fui trabalhar numa empresa que prestava serviço, né, para várias empresas do Brasil. E aí, tudo que vocês possam imaginar de produto químico, eu coloquei e tirei de dentro de um navio. Né? Fiquei bastante tempo lá, fiquei 8 anos, fui para lá. Nossa, 8 né? anos. Fiquei bastante tempo, 8 anos. Nossa, bastante tempo. bastante Isso, tempo. bastante tempo. E foi um lugar muito positivo, né? Foi um lugar, assim, ao contrário da Petrobras, foi um lugar que não tinha o glamour da Petrobras, não tinha os benefícios da Petrobras, mas era um lugar ótimo para trabalhar, né? Na verdade, o trabalho, a gente tem que sempre olhar dessa forma, né? O trabalho, ele dentro da nossa vida, né? Dentro das 24 horas da nossa vida, ele representa a maior parte do dia, né? A maior parte do seu dia a dia. Então, se ele for um lugar ruim, então a sua vida vai ser um tormento, né? Por isso que eu sempre falo para os meus alunos que a grande conquista é você arrumar, né, você encontrar
onde você vai poder exercitar o seu talento. E a partir do momento que você exercita o seu talento, você faz isso com muita propriedade, você faz isso sem ninguém te empurrar, né? Sem ninguém te cobrar, sem você ficar olhando no relógio para a hora que vai terminar. E fatalmente não tem outra desembocadura, é o sucesso. É batata, é tranquilo. Quando você faz aquilo que gosta, né? Quando você realmente deixa o seu talento se sobressair, né? Ah, mas puxa vida, caramba, eu gosto tanto de ser lixeiro, então vai ser, né? Então vai ser. Porque se você for lixeiro e for feliz, né, esse trabalho, que é um trabalho digno, né? Um trabalho extremamente digno, todos né? Por são, exemplo, né? Todos são, todo trabalho todos são, é digno. né? Isso. Então, você vê, tem alguns países onde o lixeiro é super valorizado, né? Ele até ganha muito mais, até justamente pelas condições, né, insalubres, né, do trabalho, periculoso, etc, etc. Então, foi assim. De lá, do terminal, eu fui para Cajati, que é lá onde eu moro hoje, onde Camila nasceu, né, lá no Vale do Imbira. Eu fui para lá e fui trabalhar numa empresa, né, na verdade, para fechar meu currículo. Eu trabalhei com orgânica e agora eu precisava trabalhar com inorgânica, né, para fechar meu currículo. E nessa empresa eu fui trabalhar com ácido sulfúrico, só para vocês terem uma ideia. É exatamente esse aí que cai na pele e passa para o outro lado. E quando entendeu? a gente era criança, eu, o Gabriel, o Tuti, a gente tirava sarro dele assim, falando, nossa, papai mexe com coisa perigosa. Isso. Ai, Químicos perigosos. Químicos perigosos. Isso. E lá eu conheci, né, a Simone, que é minha esposa, né, e mãe de Camila, e foi lá que eu construí a minha vida. E aí, com 45 anos, eu resolvi rever, né, o meu continuismo de futuro e voltei a estudar. Eu tinha feito, né, até então, eu tinha só o técnico, né, de química, aí apareceu a oportunidade de fazer a faculdade de química, propriamente dita, né, a graduação. Fiz a faculdade, né, me formei e não formei professor. E isso mudou radicalmente, né, todo o meu processo, né? Que era um tipo de situação que nunca havia me passado pela cabeça e que, de repente, eu descobri que era uma condição fenomenal, que é ser professor, né? E hoje, atualmente, é a função que eu exerço. Pai, eu acho que seria muito legal você falar para eles a sua visão de como você vê hoje os jovens saindo, né, os jovens se tornando independentes dos pais, basicamente fazendo um paralelo de como foi para você, que ano que era que você saiu? Em 80? Isso, 80. O que você diria assim... 78, 79. Isso, 78, 79. O que você acha que são os desafios dos jovens hoje em dia? Socioeconomicamente, né? Buscando esse paralelo, né, tentando fazer uma reflexão em função da minha experiência, né, em função da atualidade, né. Naquela época, né, eu venho de um momento, né, da sociedade onde o homem, né, tinha toda uma carga obrigatória de vir a ser o provedor, né? O provedor. E essa carga você já carregava já com 15, 16 anos, né? Ou seja, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, a sua família já cobrava, né? Já te intimava esse tipo de procedimento. Ou seja, você tinha que arrumar um trabalho, buscar um trabalho, né, razoavelmente que te desse retorno, e um retorno suficiente para você pedir uma moça em casamento, e aí todo aquele processo, noivado, casamento, e aí você seguir, né? Seguir dentro desse modelo. E isso era, de certa forma, isso era uma cobrança, né?
que tornava o caminho bastante tortuoso. Por quê? Porque às vezes você não conseguia um trabalho, né? As coisas naquela época também não eram muito diferentes, né? Em qualquer momento da civilização humana sempre falta trabalho, né? Falta um monte de coisas e as pessoas precisam buscar de alguma maneira se suprir, né? Para poder se viver. Porém, apesar de toda essa cobrança, apesar dessa carga toda, eu vejo isso lá naquela época muito, muito mais. Não haviam tantas variáveis como existem hoje. Os jovens de hoje, né, as pessoas de hoje, elas estão principalmente dentro de uma sociedade que onde se supervaloriza, né, onde está se supervalorizando principalmente a imagem, né, a imagem das pessoas. E isso é escravizante, né, isso é torturante. E não só na aparência da pessoa. Na aparência, porque na minha opinião, a beleza de uma pessoa está dentro dela, né, não no externo. Né? Não, mas acho que você diz assim também, tipo, no sentido de mostrar, por exemplo, que você é uma pessoa que tem bens materiais mais bonitos, mais polidos, e criar toda uma estética de como se você fosse bem sucedido, né? E na verdade o celular hoje, né, o celular, a tecnologia, ela mascara isso, né? Ela de uma certa forma, rede social, né? Então é possível você montar, hoje é muito possível você montar um mundo totalmente irreal, né, totalmente fora da realidade, e viver dentro dessa irrealidade, que de uma certa forma, ela é cobrada muito mais do que era na minha época. Por quê? Porque você tem que sair de casa para ir no supermercado, você tem que sair de casa para ir na feira, né, para ir no shopping, né, para você fazer... E aí você sai dessa sua bolha, né? Você sai dessa bolha protetora, bonitona, e cai no mundo real. E o mundo real, ele é muito cru, né? Cru, né? Ele é frio, né? Ele não tem meias palavras, né? Ele te cobra. E por isso que os processos hoje, né, depressivos, de depressão, né, de insatisfação, né, das pessoas estarem o tempo todo tentando se encontrar, é muito mais evidente do que era na minha época. Né? Na minha época, as coisas elas eram resolvidas de uma forma muito mais... talvez, né, se comparando, naquela época havia muito preconceito, né? Mas preconceito velado, né? Aquelas coisas, e as pessoas iam, de uma certa forma, administrando. Hoje não. Hoje, como as coisas são mais sinceras, né? As coisas são muito... eu acho que essa é a grande vantagem, né, do hoje. É justamente você poder se expor, né, de uma forma sincera, só que você precisa ter ciência, e aí é que eu acho que entra o desequilíbrio, né? Você precisa ter a ciência de que isso pode te impactar ou não. Né? Tem pessoas que estão um pouco mais preparadas, então o impacto é menor. Mas tem pessoas que não estão tão preparadas, então isso te joga lá numa depressão lá embaixo, né? Eu vejo que hoje, apesar da facilidade, né, de toda a facilidade da modernidade, as pessoas elas têm que administrar muito mais essa relação, né, felicidade e não felicidade. E a máscara da rede social e a realidade. Exatamente. Né? É legal. Exatamente. Ô pai, eu tenho uma pergunta para você que é algo que muitos homens me perguntam, né? E eu acho que é muito diferente para a mulher. Você como homem, na época que você estava indo atrás da sua vida, vivendo vários processos, você tinha abertura para demonstrar suas frustrações, os seus sentimentos, os seus medos? Não, na verdade, não. Você está falando da minha época, né? Não tinha. Por exemplo, o seu você pai... Só para vocês terem uma ideia, né? Camila é bisneta, né? Ela é bisneta de um coronel, só para vocês terem uma ideia. Né? E eu estou falando dentro de um contexto onde a minha família ela tinha como, né, o prumo principal a disciplina, baseada justamente na questão militar. Né? Então meu pai, que era filho do meu avô, que era ele que era o coronel,
ele tinha esse contexto. E eu e meu irmão vivemos dentro desse sistema extremamente rígido, né? Extremamente inflexível. Né? Eu cansei de ouvir do meu pai, né? E eu vou falar aqui uma coisa agora, assim, olhando para vocês, tá? Eu cansei de ouvir que homem não chora, né? Homem não pode chorar, que justamente por ter essa expectativa de ser provedor, o homem tem que se reduzir a carregar tudo nas costas. Carregar tudo nas costas, exatamente. Então era assim, era dessa forma. E quando você fugia desse padrão, né, aí você era vagabundo, né, você era imprestável, né, você era do submundo, você era bandido, você, né, era um monte de coisas, né, era fraco. Né? E quando, na verdade, não é nada disso. Né? Na verdade, hoje, né, pela minha experiência, eu vejo que isso, né, nada mais é da característica de nós, seres humanos. Né? O ser humano é assim. Né? Ele tem o seu DNA, né, desde o momento que ele ficou erecto, né, e saiu andando, né, e começou a buscar ferramentas para poder melhorar a sua vida. Foi a partir, né, desse momento que nós nos tornamos inteligentes, né, nos tornamos seres humanos. Ele foi adquirindo, né, todas essas nuances que perpetuam até hoje. Né? Então o ser humano, nas mesmas 24 horas, ele está feliz, ele está infeliz, ele tem inveja, né? Ele não tem inveja, ele tem todas essas características por uma coisa muito simples e compreensível, e às vezes as pessoas até complicam as coisas por não compreender, simplesmente porque ele é ser humano. É assim que eu penso. Exato, é né? bem legal isso e exatamente... Independe do gênero. Não, não é por ser mulher, na verdade é assim, homem. na verdade é assim. Vamos imaginar a seguinte situação, né? A seguinte situação. Por exemplo, na minha época, né, demorou-se muito para compreender o estado depressivo das pessoas, né? Na minha época, né, quando você via uma pessoa, né, nessas condições, eu cansei da minha tia, dos meus tios, do meu pai, minha mãe, né, de falar, então, isso é frescura, que isso era uma coisa boba, isso é uma coisa temperamental, né? Era uma coisa assim, sem importância, né? Total sem importância. E eu tive uma experiência com a minha mãe. A minha mãe ela teve uma depressão extremamente profunda. Eu acompanhei isso daqui de perto, né? Muito de perto, né? Eu tive junto com ela. E ela teve que, né, e junto com os médicos, né, que trabalhavam com ela, eu estava junto, eu pude, né, vou até colocar assim como privilégio, de poder começar a compreender melhor essa situação, né, que é uma situação que hoje é muito mais evidente, né? Não é evidente porque ela não existia lá nos anos 70, ou nos anos 60, ou na caverna, porque ela sempre existiu. É que ela era vista de maneiras diferentes. Né? Hoje não, é como eu estou falando, hoje as pessoas são muito mais sinceras, né? Hoje as pessoas elas se abrem mais, né? Até pela proteção da própria tecnologia. A tecnologia protege. Então hoje você pode conviver com outras pessoas sem necessariamente conhecê-las, né? Sem necessariamente conhecê-las. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Perfeito, é isso mesmo. Pai, e agora você comentou sobre a sua convivência com a sua mãe. Isso. E como foi da sua visão de pai? Quando eu passei a ter depressão e a gente descobriu, porque lembra que demorou, né? Sim. Eu passei por episódio de bullying, como já contei aqui em vários outros vídeos. Eu demorei bastante tempo para contar para você e mamãe. E acho que na minha adolescência
Foi bem na época, gente, que o meu pai foi estudar na faculdade. E ele trabalhava muito, lembra? Você trabalhava de manhã, eu estudava em Pariquera. A gente não se via. Eu via ele 11 horas da noite, quando você voltava. Como foi para você, sendo pai, ter uma filha com depressão? É aquela história, né? Na verdade, quando é para os outros, né? Quando é para outros, quando você olha para os outros, tem um significado. Mas quando é para você, o significado é totalmente diferente, né? E, na verdade, eu demorei muito, né? Demorei muito para poder, apesar, né, de já ter tido uma certa experiência nessa questão, eu demorei muito para poder compreender o que estava acontecendo com o Camilo. Mas eu, né, apesar da minha ignorância, apesar de ter convivido com a minha mãe, né, de ter conversado muito com psicólogos, com psiquiatras, etc, etc, quando é com você, a situação é totalmente diferente, né, porque aí, na verdade, era minha filha, né, era minha filha, e eu como pai, né, eu me via dentro daquele contexto inicial que eu falei para vocês, né, da cobrança do provedor, daquele que tem que proteger, né, daquele que tem que construir, né, a redoma de vida para proteger a sua família. Né. Tive momentos assim, muito pouca compreensão, confesso, né, e até de desespero por não compreender, né, justamente. Mas uma coisa que eu quero falar aqui rapidinho, pai, desculpa te interromper. Mas uma coisa que eu quero falar para vocês, gente, é que a minha mãe, por exemplo, ela fala que eu e meu pai somos muito parecidos. Até do gênero, né, pai? Porque também quantas brigas a gente não teve. Isso. Tanto do seu lado não compreendendo e do meu lado não compreendendo. E o nosso gênero é muito parecido, sabe? Então, os nossos embates foram muito, muito atenuados, né? Isso. Mas eu vou falar para você assim, que apesar da não compreensão, né, apesar de ficar às vezes muito perdido, né, dentro desse, e ficava muito, e isso me afetava muito, né, porque é o seu filho, né, na verdade você, né, você vê, você acompanhar, né, determinadas situações é muito, muito triste, né, é muito triste, não tem nada para comemorar, né, é muito triste. É muito triste. Então, o que eu fiz? O que eu fiz, né? Junto com Simone, mãe, né, de Camila, a gente tentou fazer o possível e o impossível. Eu não vou detalhar aqui, né, mas eu posso garantir para vocês que tudo que vocês possam imaginar, né, eu fiz para Camila, para tentar tirar, né, trazer ela de volta para o momento feliz. Né? Porque é assim que eu vejo as coisas, sabe? Eu acho que a gente precisa levantar todos os dias e ser feliz. Escolher, entendeu? buscar, né? Buscar isso aí, né? Você tem que tentar buscar essa felicidade, porque ela não cai do céu. Ela não cai do céu, ela não chega numa encomenda, né? Ela não está no YouTube, né? Ela não está no celular, sabe? Ela está em você. É em você que ela está. E nas pessoas que estão à sua volta, né? Que são importantes para você. E eu sempre fui muito importante para ela, né? A mãe dela sempre foi muito importante, os irmãos, né, são importantes. Então nós tentamos, assim, e eu vou falar para vocês que isso é uma coisa que não acaba, e não é porque tem depressão, não é isso. Na verdade, essa busca ela é constante, né? Ela é constante, ela tem que ser constante. Que acontece até hoje, né? Até agora, até esse instante, né? Dentre essas coisas, gente, que ele fez muito por mim, ou a forma que meu pai, ele sempre foi presente na minha vida, nunca me esqueço, pai, não sei se você vai lembrar disso, mas quantas vezes, na primeira vez que eu vim morar em Curitiba sozinha, ele pegou o carro dele e veio para Curitiba para resolver pequenos problemas e grandes problemas
E eu sentia que ele fazia isso porque é o meu pai, porque ele está aqui do meu lado e ele faria qualquer coisa dentro do alcance dele para deixar a minha vida melhor, para deixar a minha vida mais feliz. Porque não teve um dia, gente, que eu não tenha passado um perrengue ou simplesmente eu não estava bem, eu estava num momento difícil, eu estava tendo uma recaída. Eu me lembro quando eu estava muito triste e meus pais, final de semana que vem a gente vai aí. E eles vinham aqui pra gente sair pra almoçar, pra gente ter um dia feliz dentro de uma semana inteira que eu não tava bem. Era o que eles podiam fazer. Sem contar, né, pai? Uma coisa que eu me lembro muito do meu pai, gente. As mensagens do WhatsApp. Você se lembra, pai, uma vez que ele mandou um texto muito bonitinho assim, gente. Acho que era a minha primeira aula na faculdade, né? E eu iria sozinha. E ele mandou uma mensagem tipo assim: ai filha, vá com coragem, mostre a Jedi incrível que você é. Porque eu lembro que na época eu tinha assistido Star Wars. Isso. E daí ele sempre completava a mensagem mais ou menos assim: não se esqueça que você é minha professora favorita, né? Isso sempre me motivou muito. Pequenas coisas, aí ó, ele vai chorar, eu também vou chorar. São coisas que a longo prazo me construíram de uma forma que hoje eu sou forte. Hoje eu consigo fazer muito mais do que no passado, né, pai? Eu sinto que hoje eu preciso menos de vocês, no sentido de que eles me fortaleceram de uma maneira que agora eu consigo voar sozinha. Agora eu consigo pelo menos tentar voar sozinha, sabendo que se eu me esborrachar no chão, o meu pai vai ser o primeiro que vai estar lá. A minha mãe vai ser a primeira que vai estar lá, para eles me ajudarem, para eles me colocarem no caminho de volta. Isso. E se você não tiver um pai, você vai ter um avô, você vai ter um tio, você vai ter um amigo, né? Você vai ter alguém que vai te estender a mão, né? É só procurar. Procurar, né? Às vezes a gente está tão absorto, né, dentro das nossas frustrações, das nossas insatisfações, né, que a gente não consegue enxergar um palmo na frente do nariz, né? Então, às vezes tem uma pessoa do seu lado louca para te estender a mão e você não consegue enxergar isso. E eu sempre coloquei para eles da seguinte maneira, principalmente para Tamires, né, para Tamires e para Camila, para as duas. Eu sempre falei isso, isso sempre foi um norte, né, dentro da maneira como eu tentei educá-las, né? Mas você diz para sermos mulheres? Isso. Filhas, né? Ter filhas, né? Ter filhas. O problema de ter filhas são os genros. Esse é o problema de ter filhas, né? Não é ter filhas, mulheres, é ter genros. Esse é o problema, tá? E então, o que eu sempre coloquei para elas? Que na verdade elas tinham que tentar construir, né? Elas tinham que tentar buscar construir uma vida para cada um dentro né, do seu talento, né? Cada um dentro da sua vibe, né? Cada um dentro do seu esquema. De forma, a primeira coisa tinha que se livrar de mim, da minha dependência, né? E eu falo, o que é a dependência? Quando que você deixa de ser dependente? É quando você paga a conta de luz de onde você mora. Aí você é independente. Aí você pode dizer que começa a ser independente. Eu estou falando no sentido prático, tá? No sentido prático. Por quê? Porque aí isso significa o quê? A conquista do seu espaço, né? Você tem a conquista total do seu espaço e o domínio total do seu espaço. E ali, naquele seu espaço, naquele seu mundo, né? Você é o Todo-Poderoso, né? Você é quem dá todas as direções, as soluções, né? A velocidade, né? A velocidade da vida e etc, etc. Então eu sempre coloquei dessa maneira, sabe? E a segunda, né? Por que elas precisariam se livrar da minha dependência? Porque se elas se livrassem da minha independência, elas não iam ser nunca mais dependentes de ninguém.
elas poderiam decidir por si próprias, né? A partir da construção, né? Da forma como você vai conviver com a sociedade, ou seja, a partir do seu trabalho, né? A partir dos seus amigos, a partir da sociedade que você vai escolher para você viver. Existem milhões de tribos, né? Existem milhões de tribos e cada uma mais diferente da outra, né? Cada uma com as suas características, tá? Então, quem que vai escolher isso? É você, né? É você que vai escolher isso. É você que vai, né, vai se encaixar dentro daquele contexto que vai te fazer feliz, né? Que eu acho. Isso eu acho o mais importante. Hoje, eu vou dizer para vocês que Camila e Tamires, todas as minhas duas filhas, elas conseguiram chegar nesse estágio, né? Elas conseguiram chegar nesse estágio. Né? Então, e isso me deixa muito feliz, né? Hoje me deixa muito feliz, porque a dependência que elas têm de mim hoje é muito mais emocional do que trocar o parafuso, ou trocar a lâmpada, ou trocar a resistência do chuveiro, entendeu? Que eu sempre fiz, tá? Que eu sempre fiz. E ele veio lá de Cajati para fazer várias vezes. Várias vezes. Tanto em São Paulo para minha irmã, em Curitiba aqui para mim. É verdade, né? É verdade. Ô pai, o que você tem a dizer pro tanto de pessoas que falam que eu tenho depressão ou que eu fracassei na vida porque eu não casei cedo? Porque eu não encontrei um homem cedo que me sustentasse ou que, sabe? É pra dizer não? Eles não vão ficar com raiva de mim, não? Olha, eu penso assim, sabe? Eu acho que eu sou professor, né? Eu sou professor e quando eu olho para frente da minha sala de aula, né? Normalmente eu tenho, em média, 30, 40 alunos, né? E cada um deles tem uma velocidade, né? Tem uma velocidade de interação com o conhecimento, né? E na verdade tudo é conhecimento, né? A partir do momento que você absorve o conhecimento, né, que você consegue compreender o conhecimento, quando você interpreta esse conhecimento, a partir daí as coisas ficam muito mais fáceis, né, ficam muito mais facilitadas, né? A interpretação dentro desse contexto, né, é muito individual, né? Muito individual. E isso, às vezes, isso pode, né, por exemplo, de uma sociedade que exige de você um retorno muito rápido, né, por exemplo, se você é de uma família que ainda está lá nos anos 70, né, então se você demorar muito tempo para casar, as pessoas vão cobrar isso aí, né? Culturalmente elas vão cobrar isso aí. Pô, você já devia ter casado, né? Nossa, você já tem 25 anos e ainda não casou? Meu Deus, você tá velha, né? Ou velho, né? Ou alguma coisa parecida. Então eu vejo assim, eu vejo com muita tristeza alguém pensar dessa forma, né? Eu fico muito triste, porque isso é um desrespeito, né? E agora eu vou fechar. Isso é um desrespeito com a velocidade de cada um. Eu sempre gostei de química, né? Adorava trabalhar numa fábrica, para isso, fazer um navio, isso, aquilo. Mas eu descobri o que? Só com quase 50 anos de idade, que na verdade eu adoro ensinar química. É diferente, totalmente diferente. Então, você vê, se o meu pai fosse ficar esperando eu me formar com 50 anos de idade para virar para ele e falar assim, afinal eu sou feliz, entendeu? Ele me daria umas cintadas. Naquela época se dava cintada. Por quê? Porque eu demorei muito tempo para chegar lá. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, sinceramente, né? Vocês não têm a menor ideia do quanto tudo isso, quando eu cheguei lá, né? Quando eu consegui entender, compreender, né? Consegui compreender e absorver esse conhecimento, de que eu tinha conseguido identificar finalmente qual é, né? Finalmente qual é o meu propósito, aquilo que efetivamente me dá um super prazer é ensinar química.
só com 50 anos de idade. Entendeu? Nossa, Então, que lindo, pai. é isso, né? Na verdade. Então eu fico muito triste quando eu vejo um rapaz de 22 anos fazer esse tipo de julgamento. Né? Um julgamento extremamente superficial, né? Extremamente vazio, né? Sem propósito, às vezes ofensivo, muito mais na vibe do ofensivo, né? Muito mais do desagradável, né? Do que efetivamente construir alguma coisa. Né? Eu acho que a gente não pode perder tempo, sabe? A gente perde muito tempo desconstruindo as coisas, né? E absorve muito pouco tempo tentando construir. É diferente, né? É diferente. Né? Você vê hoje uma coisa e eu posso dizer isso de carteirinha, né? Que eu tenho 66 anos, eu passei por todas as fases, né? Eu comecei com vinil, fui para uma fita, né? Um cassete, depois para um CD, né? Gente, meu pai, ele já foi DJ. Isso, já fui não, sou DJ. Então, não tem nada de já fui. Pelo menos uma vez por ano eu ainda sou. No ano novo, tá? E então eu passei por todas essas etapas, né? E em todas as etapas eu aprendi, né? Tentei ser o melhor em cada uma dessas etapas. Eu tenho isso como um hobby, né? Eu gosto pra caramba de música, eu gosto dessas coisas. E hoje, né, eu até, quando eu olho lá para trás, né, eu vejo que lá atrás, né, a gente tinha que ter muito mais habilidade para obter o mesmo resultado que hoje você tem com um botão, né? Você aperta um único botão, o equipamento pensa por você, equaliza por você, faz tudo por você, né? E não conta para ninguém, te emburrece, né? Te deixa você um pouco mais burro, né? Te deixa você um pouco mais acomodado, né? Muito acomodado, muito, né? Ah, não, deixa que a tecnologia resolve, né? Hoje é assim, muito assim. Então, eu vejo isso com muita tristeza. Eu não vejo isso como, sabe, como alguém, alguém, né, por exemplo, que nem você tem a sua intenção, né, dentro desse contexto, compartilhar com as pessoas, né, todas as dificuldades que você teve, né, todas as tristezas que você teve. E eu tenho absoluta certeza, e eu tenho um orgulho dela fazer isso. Por quê? Porque ela está ajudando as pessoas. Tá? Ela está ajudando as pessoas. Né? Tem muitas pessoas que veem das narrações da minha filha os seus problemas diários, o que está acontecendo. Eu vejo, né? Eu vejo muitas vezes, uma coisa que eu fiz, né? Que eu tenho o maior orgulho de falar isso. Eu mudei a minha vida para me adaptar às condições de Camila. Né? Eu passei o meu escritório para dentro da minha casa. Eu trabalhava junto com ela. Ela sempre estava, eu estava sempre olhando ela. Né? Eu mudei totalmente a minha forma de trabalhar. Para quê? Para poder estar sempre perto dela, para que ela se sentisse sempre com um porto seguro por perto. Porque às vezes, sabe, pessoal, o porto seguro, às vezes, né, você vai buscar o seu sucesso no Japão. Mas se você estiver preparado, né, para você fazer isso, beleza, você vai, né, você entra numa mensagem de vídeo com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu namorado. Você está no Japão, né, e você... Mas tem pessoas que preferem estar perto das outras. Eu não vou nem dizer preferem, né? Necessitam estar, né? Precisam estar. Por quê? Porque é aquilo que eu acabei de falar em relação ao tempo, né? Cada um tem o seu tempo, né?
Não adianta você chegar para o seu filho de 18 anos e falar, você vai ser médico. Olha, não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Porque se o seu filho não tiver talento para ser médico, ele vai entrar na faculdade, você vai gastar 20 mil reais por mês, você vai colocar ele lá, ele vai frequentar 7 anos e depois, lá na frente, com 15 anos depois, ele vai virar hippie. Não faz, não faz. Tá? Ele vai virar... Não, hippie é na minha época, né? Hippie eram pessoas que contestavam a sociedade. Não, contestavam, na verdade eram rebeldes, né, em relação à sociedade. Não tem nada de demérito nisso. Muito pelo contrário, né? Se hoje existe essa hipersensação de liberdade, a gente deve justamente às contestações que foram feitas lá no século XX. Para terminar esse vídeo, pai, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que me acompanha aqui no YouTube, comunicando, falando o que você gostaria de falar para esses jovens, para as pessoas da minha idade, ou até para as pessoas da sua idade que talvez se sintam perdidas ou se sintam desamparadas, tanto profissionalmente quanto em questão de saúde mental. Se você pudesse falar alguma coisa para elas, o que seria? Na verdade, eu sou um simples professor, tá? Eu não tenho... É o melhor professor. Tá, então, eu não tenho... O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, eu acho que a vida, né? A vida da gente, ela é medida por um dia de cada vez. Toda vez que você projeta, você faz aqueles projetos, né? Para 30 anos, normalmente a maioria deles acaba não dando muito certo, tá? Eles podem até servir como norte, né? Como objetivo, né? Tem gente que coloca, né, no espelho do banheiro, né? Que vou ter uma Ferrari, né? E acredita naquilo, né? Mas tem pessoas também que só leem, né? E não fazem o menor esforço para tentar buscar esse... O que eu quero colocar é o seguinte, eu acho que a vida, ela é um dia de cada vez, sabe? É um dia de cada vez, né? Quando você olha para frente, se você olhar só para as próximas 2 horas, né, na frente, talvez você vai conseguir dominar melhor a forma como você caminha, né? Uma coisa que é importante, né, como eu falei para vocês, não tem como, né, se você for um rebelde, né, e falar assim, não viverei nessa sociedade, é uma opção? Lógico, é uma opção, né, evidentemente, porque todas as nossas escolhas, elas têm consequências, né? Então, se você escolhe esse caminho, você tem que estar ciente de que vai ser um caminho, né, mais difícil, mais tortuoso, né, mais demorado, né, para chegar, às vezes, aonde a gente quer, né? E, às vezes, até, de repente, no caminho, você acaba encontrando situações muito ruins, né? Muito ruins e que podem acabar, inclusive, limitando a sua própria vida, né? Agora, se é o objetivo, né? Se o objetivo é você estar ainda dentro do contexto da nossa vida, né, da vida moderna do século XXI, dentro disso aí. Então, as pessoas hoje, atualmente, trabalham quanto por dia? De 8 a 10 horas por dia. Isso é muito mais tempo do que você fica com a sua família, né? Fica com o seu gato, com o seu cachorro, com o seu namorado, com a sua esposa. Isso é muito mais tempo. Então, se esse lugar não for um lugar bom, né, não for um lugar bacana, não for um lugar onde você se sinta bem, né? Onde você se sinta bem, fatalmente o resto do dia vai estar comprometido por causa disso, né? Eu já vi pessoas irem para o trabalho com náuseas, né? Com náuseas, de não querer ir, entendeu? Mas ser obrigado a ir porque precisa pagar a conta de luz, precisa pagar o aluguel, né? Precisa fazer o supermercado, precisa pagar o médico, né? E aí a pessoa
vai. E isso vira uma bola de neve tão grande que às vezes a pessoa acaba não sabendo administrar, né? E aí acaba criando um monte de insatisfações. Então eu acho assim, eu penso que a partir do momento que você consiga identificar o seu talento, qual é o seu talento? Qual é o meu papel dentro das próximas 2 horas? Aonde eu me encaixo melhor dentro das próximas 2 horas? Tá? Forte, né? Né? Mas é muito por aí, né? É desenhando, é pintando, né? É fazendo vibe, perdão. É isso mesmo, né? Fazendo. Que vibe! Olha só, ai, que doido, né? Fazendo live, conversando com as pessoas, descendo lá, né, no jardim, saindo com o cachorro, sei lá. Nessas próximas 2 horas vou ter que trabalhar, né? O objetivo a minha vida exige um trabalho da minha parte. Então, se ela exigir, então você vai ter que tentar equalizar isso aí, né? Você vai ter que tentar buscar um equilíbrio dentro desse contexto, né? E é isso, é simples, não é assim tão difícil de você, porque o talento da gente está em nós mesmos, né? Tá em nós mesmos. Você sabe qual é o seu talento, você sabe aquilo que você gosta, né? Você sabe aquilo que eu me adapto melhor, né? Você sabe aonde eu posso, onde está a minha tribo, minha melhor performance, né? Olha que legal, a minha melhor performance, né? E aí a consequência ela é inevitável, né? É o prazer, né? Aquela sensação de prazer, né? A sensação de felicidade, né? De felicidade. Né? Por exemplo, eu vou falar uma coisa para vocês. A vida nos muda, ela vai nos alterando, né? A gente vai mudando. Por exemplo, eu tinha o maior preconceito contra gato, né? Hoje eu só adoro gato. E gosto de gato por quê? Por causa de Camila, né? Foi Camila que no primeiro instante, quando ela falou para mim, olha, pai, né, olha, me sugeriram ter um animalzinho, tal, olha, ter um animal pressupõe responsabilidade, tem que dar comida, tem que dar água, tem que aquecer, tem que proteger, tem que levar no veterinário, tem um monte de coisa, não é só ter um animalzinho, né? Só ter um animalzinho é muito simples, né? Quando eu falei isso para ela, ela foi, e eu imaginando que ela ia dizer, pai, arrumei um gato, ela arrumou 2. Só para vocês terem uma ideia. Né? Foi a minha psicóloga que falou que faria bem. Né? Isso. Aí ela me arruma 2 gatos. Né? E eles estão aqui até hoje. Né? Estão aqui, são nossos amigos, estão super bem, né? Tudo bem, conseguiram e tal. E então hoje em dia ele tem 4, é né? E eu tenho 4, tá? Só para vocês terem uma ideia. E a última agora, que eu peguei da rua, ela veio grávida ainda. Eu acho que a gente complica muito as coisas, sabe? Verdade. Eu acho que a gente complica muito. Verdade. Entendeu? A gente tende a complicar muito. Eu acho que a gente devia tender a simplificar mais. Porque quando você tende a simplificar mais, as suas próximas 2 horas, elas são mais felizes. Oh! E até pensei agora, se a gente tem o poder de dificultar, a gente tem o poder de facilitar também. Né? Isso, verdade. Os 2 espectros. Beleza? Gente, ótimo, pai, que linda conversa. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer esse homem maravilhoso, que sempre foi um ótimo pai, sempre foi um ótimo marido para minha mãe. E é o meu herói de tudo. É a minha referência de absolutamente tudo. E saibam que se eu não fiquei uma pessoa completamente maluca, biruleiro das ideias, foi graças a ele. Isso. Que me salvou. Ele me salvou de todos os perrengues e eu posso contar com ele para tudo. Não, isso vai contar sempre. Enquanto eu estiver por aqui. Deus. Ai, eu amo demais esse homem. Gente, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, pede o like, pai. Pede a curtida. Nossa. Tem que pedir, né? Já é, né? Não esqueçam de deixar o seu like. E sigam Camila. Eu já falei para ela que eu sou o fã número 1 dela. Verdade.
Ele tá? sempre fala isso. Não adianta você aí achar que é o número 1, não, porque o número 1 tá aqui, ó. Number 1, sou eu. Valeu, pessoal. Obrigada, gente. Até Tchau, a tchau. próxima. Até a Beijo.